Questão número 6, uma questão que caiu num concurso do Banco do Brasil. O enunciado diz o seguinte: 15 operários trabalhando 8 horas por dia, em 30 dias manufaturaram 900 pares de sapatos. Quantos pares serão manufaturados por 8 operários trabalhando 40 dias de 6 horas, sabendo-se que os novos sapatos apresentam o dobro da dificuldade dos primeiros? Então, após a leitura do enunciado, a gente constata aí uma questão de regra de 3, né, do assunto regra de 3. E para resolver toda a regra de 3, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que construir uma tabela separando as grandezas que aparecem no enunciado com seus respectivos valores, ok? E depois fazer a análise, pegando uma dessas grandezas e comparando com as demais, se elas vão ser, na hora que eu comparar, se elas vão ser diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Então vamos à resolução da questão. Então as grandezas envolvidas são operários, horas por dia trabalhada, número de dias, os sapatos que vão ser confeccionados, certo? E no final do enunciado ele falou da dificuldade, né? Que na segunda etapa a dificuldade para se fazer os sapatos era o dobro dos primeiros sapatos, certo? Na segunda etapa, a dificuldade é o dobro da dificuldade dos primeiros. Então, aqui eu organizei os dados dessa maneira. A gente separa as grandezas numa tabela. Aí, na primeira etapa, 15 operários trabalhando 8 horas por dia durante 30 dias, conseguiram confeccionar 900 pares de sapatos, tá certo? Aí, até aí eu não... o enunciado lá, se você reler, ele não fala da dificuldade, porque isso aqui só aparece no final. Então é como se não tivesse essa parte ainda. Aí ele pergunta, quantos pares de sapatos serão confeccionados por 8 operários, trabalhando 6 horas por dia, durante 40 dias, sabendo que a dificuldade é o dobro da dos anteriores. Aí é onde entrou a nova grandeza dificuldade. Aí, como a gente, ele diz que a do segundo é o dobro, né? O que importa é não os valores, mas sim a razão. Então, eu chamei a dificuldade na primeira etapa de 1. Aí, como na segunda etapa ele fala que é o dobro, aí eu multipliquei por 2, né? Aí, no caso, se é 1, o dobro de 1 vai ser igual a 2. Ou seja, a razão é de 1 para 2 ou de 2 para 1, conforme o sentido que eu olho, ok? Então, eu separo as grandezas numa tabela e anoto os respectivos valores da primeira etapa e da segunda. E agora a gente faz o quê? A gente fixa uma delas. E eu geralmente fixo, né? Você pode fixar qualquer uma delas, tá? Mas geralmente eu costumo fixar a que tem um X. Então, essa que tem um X, eu vou colocar a letra D de direto, certo? E nesse caso aí está fixa essa daí. Agora, eu pego as demais e vou analisando cada uma delas com essa que tem um X. Ok? Então, vamos analisar aqui dificuldade para confeccionar os sapatos, se é mais fácil ou é mais difícil, certo? Dificuldade para confeccionar os sapatos e o número de sapatos que são confeccionados. Ora, quanto maior for a dificuldade para confeccionar os sapatos, menos sapatos vão ser feitos, certo? Então, quanto maior a dificuldade, quanto mais difícil for, menor é a quantidade de sapatos que vão ser confeccionados. Então, se uma grandeza aumenta, a outra diminui, certo? Então é porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Detalhe, não é aumentar e diminuir de qualquer jeito, não. É na mesma proporção, certo? Ou seja, se uma dobra, a outra vira metade. Se uma triplica, a outra vira a terça parte, tá? Agora vamos analisar o quê? Dias
para os sapatos serem confeccionados, ou seja, tempo, né? Dias para os sapatos serem confeccionados e a dificuldade para fazer esses sapatos. Então, quanto maior for a dificuldade, mais dias eu vou precisar. Então, dias, maior dificuldade, mais dias eu preciso. Então, quer dizer que dificuldade de dias, ou melhor, né? Eu não estou analisando dificuldade de dias, é sapatos e dias. Então, quanto mais sapatos eu quero fabricar, mais dias eu vou precisar, tá certo? Então, porque essa daqui foi a que eu fixei, certo? Então, se eu estou analisando sapatos e dias, quanto mais sapatos forem fabricados, mais dias eu preciso. Então, nesse caso, dias e sapatos vai ser diretamente proporcional. Agora, horas por dias trabalhados, sapatos. Mais sapatos para serem fabricados, mais horas eu preciso trabalhar por dia. Então, hora por dias e sapatos é diretamente proporcional, certo? E, por fim, operários e sapatos para serem confeccionados. Ora, quanto mais sapatos para fazer, de mais operários eu vou precisar, certo? Então, quanto maior o número de sapatos, maior tem que ser o número de operários. Então, operários e sapatos vão ser grandezas diretamente proporcionais, certo? Bom, aí agora, feita essa análise, eu vou reescrever todos esses valores, mantendo a ordem do que tem D e invertendo a ordem do que tiver um I, certo? Então, reescrevendo isso aqui, eu vou ter, aqui não vai mudar a ordem, onde tem o D eu mantenho a mesma ordem, certo? Então, 30, 40, e aqui 900 e o X. E ali onde tem o I eu inverto, fica 2 para 1. E agora a gente isola o X. Aí como é que se faz? Como é que se faz para isolar o X de uma única vez, certo? Então, para isolar o X em uma única etapa, eu faço o seguinte. Imagina que eu fosse fazer meio pelos extremos, né? Produto dos meios igual ao dos extremos. Então, quem cruza com o X, eu ponho no denominador multiplicando. Então, quem cruza com o X aqui é o 2, o 30, o 8 e o 15. O 8 que está na parte de cima, é lógico, né? Então, quem vai cruzar com o X é o 2, o 30, o 8 e o 15. Então, nesse caso, eu vou colocar embaixo, multiplicando o 2, o 30, o 8 e o 15. E quem não, eu coloco no numerador. Certo? Que é o caso ali do 8, ali embaixo, o 6, o 40, o 900 e esse 1. Então, 8, o 6, o 40 e o 1, eu coloco no o 900, né? O 900 e o 1, eu coloco no numerador. E agora é só simplificar essas contas aí, tá? Vamos ver o que é que dá para ser simplificado aqui. Por exemplo, esse 8 aqui eu posso simplificar com esse, tá? Eu posso aqui pegar 900, dividir por 30, isso vai dar igual a 30, tá? Esse 30 a gente pode simplificar com 15 vezes 2, e aí percebam que embaixo ficou apenas 1, né? Eu consegui simplificar todos. Aí, no caso, sobrou o quê? No numerador. No numerador, observe que sobrou aí x igual a... Ora, o que sobrou em cima é 6 vezes 40, que dá 240 vezes 1. Ou seja, o x vai ser igual a 240. Então, com 8 operários trabalhando 6 horas por dia, durante 40 dias, sabendo que
a dificuldade é o dobro da anterior, ele vai conseguir confeccionar 240 pares de sapatos, certo? Então, 240 é a resposta da questão. Voltando no enunciado, esse valor se encontra na letra C, ok? Então, letra C é a alternativa correta da questão.